Fala galera, apertem os cintos nesse layout maravilhoso e novo que estamos hoje. Estamos aqui com o Matheus e o Samuel para falar sobre a nossa equipe do financeiro. A gente trabalha na URB, é um lugar muito plural, né? É um lugar muito dinâmico. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês... O que vocês faziam? Eu sei que temos poliglota, que temos figurantes aqui. Então... podem se apresentar aqui para a galera saber um pouquinho de vocês. Bom, eu sou o Matheus, eu trabalho atualmente na área de suporte ao parceiro, voltado para o internacional. Eu estou na URB vai fazer 3 anos agora, em julho. E a minha história com o turismo, ela se iniciou tem cerca de 5 anos, assim, porque eu fiz técnico em guia de turismo e foi ali que eu me apaixonei por isso e queria muito poder trabalhar com isso. Então, na primeira vez em que eu fiz o processo seletivo para poder trabalhar aqui, eu não passei, mas eu não desisti. Então, cerca ali de 3, 4 meses depois, abri uma nova vaga. Fiz o processo seletivo novamente. Mas quando você estava fazendo turismo, você já viu a URB, o URB, já conhecia a o URB? minha prima, ela trabalhava aqui e ela falava muito sobre isso aqui que nós estamos vivendo nesse momento, sobre como o URB é uma empresa muito diferente de todas as outras e como esse ambiente proporciona muito pro, não é mais o fanático, né, pro Padawan. Padawan. Isso, agora a gente é Star Wars. Esse ambiente, né, confortável, inspirador e que você sempre tenta se desenvolver cada vez mais. Então, pego ali a minha experiência em técnico em guia de turismo com esse relato super pessoal e motivador da minha prima que trabalhava aqui, eu junto os dois e nasce essa vontade de poder fazer parte desse mundo. Foi seu primeiro emprego aqui na URB? Foi meu primeiro emprego. Até então eu tive o meu estágio, que foi numa agência de intercâmbio, então mais uma vez ali ligado com viagens, né, só que um pouco mais voltado para a educação. E aí foi quando eu fiz o processo seletivo para cá, para a CFV, né, para a Central de Felicidade do Viajante, mas eu não passei nesse primeiro momento, mas eu acredito que tudo tem um porquê, tudo tem uma hora. E aí eu tentei o processo seletivo novamente e consegui. Então, em julho de 2019 eu entrei para a CFV como atendente bilíngue e foi uma experiência assim incrível. Acho que hoje em dia a visão que eu tenho sobre o cliente no financeiro, ela me ajuda muito, é diferenciada por ter passado ela por me aquela ajuda, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo, qual é o real impacto. Pensando que quando a gente vai tratar ali as nossas demandas diárias, talvez em dados momentos a gente acaba robotizando, né, as atividades, e a gente esquece um pouco, talvez até o propósito. Se fosse um número só, né? Exato. Não é uma pessoa que vai entrar num então, chat que vai falar com... Ano passado a gente operou mais de 350 mil pacotes de viagem, são mais de 350 mil sonhos que a gente realizou. Meu Deus, eu acho brilhinho no olho, gente. Que essa é a experiência que a gente tem que sempre tentar levar para os nossos clientes. E aí quando eu tentei pela segunda vez nesse processo seletivo, eu consegui, entrei na CFV, fiquei cerca ali de 4 meses e fui pro comercial. E no comercial a experiência foi incrível, intensa. Assim, eu acho que como o comercial pede que seja, né? Até que com a nova formulação, tanto do suporte hoteleiro como da URB, assim como também do financeiro, eu me vi agora dentro, né, da área do suporte hoteleiro, voltado para a célula de suporte ao parceiro internacional. Que é uma parte do financeiro também. Justo, isso mesmo. Que é uma parte do financeiro, ok. Vamos lá, Samuca. Fale-me sobre você, que eu sei que você é poliglota. É, longa história. Só não fale nada em outra língua, porque eu não sei. Tá, tranquilo. Eu sou Samuel, eu entrei na URB em fevereiro do ano passado, como jovem aprendiz. A princípio, como é que é essa proposta... experiência de jovem aprendiz? Eu nem sei como é que faz pra fazer isso, me explique. Então, o jovem aprendiz é uma posição, né, enfim, é regulamentado por lei e tudo mais, mas é uma posição onde você tem uma carga horária específica, junto com um curso preparatório, e você vai estar ali trabalhando durante 4 dias, fazendo curso durante 1 dia, e vai agregar isso tudo para você se inserir na rotina da empresa que você está alocado, né, no caso aqui da URB, do URB. No caso aqui do URB. E a gente vai seguindo, né, aprendendo os fluxos, as demandas das nossas áreas,
ainda assim respeitando, tipo assim, os horários e as cargas e as responsabilidades que um aprendiz tem, que é assim, na nossa estrutura, os aprendizes e estagiários, eles estão no entry level, né? E depois disso vem assistente, dependendo da área que você tá, vai assistente, analista, enfim, é a nossa projeção de carreira que a gente tem aqui. Então, eu comecei como aprendiz, né, em fevereiro do ano passado, e passei, se não me engano, quase 11 meses, né, que é a duração do contrato. Só que bem no finalzinho, em dezembro do ano passado, depois de uma longa jornada, assim, de muito aprendizado, muita troca, muitas e muitas reuniões, conversas com áreas que são muito próximas e muito distantes. Então, o resultado desse ano, assim, aqui no URB, foi a efetivação por parte da minha equipe, né? Minha gestora, ela quis me efetivar para me manter ali como assistente e ajudar a tocar novos desafios que foram descobertos, que poderiam ser explorados no ano passado. Então, planos de expansão de célula, de atuação em outros momentos. O que seria uma célula? Explica. Porque Então, o que aconteceu eu trabalho é com a que... ignorância, vocês têm que me explicar tudo. Bom, na questão, no nosso time, né, a nossa equipe ela é gerida pela Bia Rodrigues e ela gera os times de crédito e cancelamento, de contas a pagar e de suporte ao parceiro. No caso de suporte ao parceiro, essa célula, esse mini setor, né, essa equipe, ela surgiu a partir da fusão do suporte hoteleiro, que estava alocado dentro de comercial, né? Como ele contou um pouco na história dele, e suporte financeiro, que foi uma equipe que surgiu por conta da pandemia e das necessidades que contas a pagar estava enfrentando naquele momento. Foi pensado que seria melhor delegar umas funções específicas que eram de contas a pagar para uma outra equipe, e daí surgiu o suporte financeiro com 3 integrantes, e posteriormente eu entrei no início do ano passado, e depois a gente reformulou de novo e trouxe a galera do suporte hoteleiro junto do financeiro, porque faria mais sentido, né, ter 2 equipes que tratam diretamente com os nossos clientes hoteleiros, unificados num time só. Então, a nossa integração começou por aí, vai fazer mais de 6 meses que a gente, se não me engano, já está integrado, e a gente vem trocando muitas demandas que eram deles, e agora nossa, agora é de todo mundo. Então, foi... Deve ser demandas absurdas, né? Porque são bem simples, na verdade. São muitos clientes. Eu diria que elas são possíveis, mas ao mesmo tempo complexas. Porque, além de você precisar do conhecimento de todos os sistemas, o SAP, o Design voltado para o financeiro, o Zendesk, no meu caso, o Juniper e o acesso ao portal dos brokers, a partir do momento que você tem o ensinamento e o conhecimento dessas ferramentas, acaba que os processos podem sim se tornar mais simples. Mas eu acho que para nós que está inserido dentro desse contexto, se torna muito simples, mas de fora... acredito que por muitas vezes ele pareça bem complexo. Não, o que me parece complexo é porque... Complexo, eu tenho um problema com essa palavra, tá? Fiquem cientes. É porque você falou, a gente operou quantas pessoas, quantos pedidos? Nesse caso foi o time de OP, sim, que operou, foram... De pacote, 350 mil pacotes. Isso a gente está falando de pacotes, a gente não está falando de pessoas, porque cada pacote pode ter 3, 4, 9, até 9 pessoas. Aí vamos supor, cada pacote tem 9 pessoas. A quantidade de hotéis que a gente precisa ter, seria a parte do suporte hoteleiro, que a gente tem que pagar esse parceiro nosso. E aí como é que faz? Porque é um número muito alto. Então, a gente tem algumas peculiaridades com alguns hotéis, né? Mas, de forma geral, a gente trabalha com os nossos sistemas e também trabalha com, por exemplo, reservas via broker, como ele falou, e as reservas feitas diretamente com a gente. Então, basicamente, o que entra pra gente de reservas de hotéis são vindas de operação, né? São vindas de brokers, que as pessoas fizeram a reserva, mas diretamente com essa terceira via. E temos as reservas diretas que os clientes fazem no site ou no e app. A gente vai ter que lidar com elas, né? E o hotel, ele vai receber essas reservas e caso ele encontre algum problema, né? Alguma questão que ele não entenda muito bem, ou algum problema no acesso do sistema, ou alguma questão relacionada a dados bancários, dados cadastrais, de repente até uma proposta para entender melhor o que ficaria melhor no contexto dele, não entendeu uma movimentação, a gente está ali para clarificar todas essas... para trazer mais clareza essas questões que o parceiro possa ter. E a gente tem essa divisão de células, né, dentro do suporte ao parceiro para deixar a nossa atuação mais
direcionada para algumas áreas específicas, né? Ele é muito mais direcionado para o suporte hoteleiro internacional, que lida mais com questões de isenção de multa de algumas reservas, que está em contato com hotéis internacionais e brokers para verificar isso, porque o processo de isenção se dá um pouquinho diferente com hotéis internacionais. O nacional é outro processo, que a gente tem amparo de algumas legislações, como o CDC, então acaba que fica mais tranquilo para a gente, né, que somos brasileiros, lidar com o nosso sistema daqui, mas a gente tem essa necessidade também de lidar com o internacional, né, que a nossa projeção como empresa está sendo de explorar o mundo. Começamos com Portugal, e o futuro nos aguarda com novas Estados possibilidades. Unidos, Canadá, Austrália, se Deus quiser, Nova Zelândia, que eu quero dar uma moradinha lá, né? Por quê? Por que não? Por que não? Mas o que fez o maravilhoso Matheus já disse que brilhou os olhos por causa da prima. O que você viu na Urb que você falou, nossa, eu quero essa empresa? O que você vê de diferente aqui na empresa que você olha assim, isso não tem em outro lugar? O Urb, ele te proporciona essa sensação. Cara, essa história eu gosto muito de contar, porque a princípio eu não achava que eu ia passar no processo seletivo, principalmente de aprendiz. Eu entrei, tava procurando um emprego, né, no final de 2020, tava procurando muitas vagas para estágio, vagas, também estou na faculdade, então acaba que eu tenho essa possibilidade de tanto estágio quanto aprendiz por estar na faixa etária. Joguei para muitas vagas e nunca tive resposta, né? Até que um amigo meu, muito próximo, que hoje também trabalha na Urb, ele falou, vê essa vaga, ela tem a sua cara, tipo, na descrição tava todo o meu perfil, pessoas que, tipo assim, querem ver um pouco mais, que estão dispostas a sair um pouco da zona de conforto, que gostam e enfatizam a diversidade, e, bom, todo esse contexto mais, eu diria, tipo assim, não tão quadrado, uma coisa mais diversa, mais plural, mais fluida. Então, isso acabou que me brilhou os olhos para me aplicar para a vaga. Então, e essa recomendação de um colega meu, ele também estava tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu. Esse ano ele tentou e conseguiu, então é um prazer estar trabalhando. Foi indicação sua? Eu não sei, na verdade. Eu lembro que ele tinha me pedido, eu lembro que eu preenchi. Aparentemente eu entrei aqui, ele falou, ele queria também muito. Eu entrei primeiro, conheci, recomendei mais ainda, e ele, na hora que ele entrou já bem ciente, tipo assim, do que é, o que pode ser, o que pode significar pra ele, né? Que acaba que é isso, né? A nossa vivência, ela é muito pessoal e a gente pode compartilhar um pouco dela com outras pessoas, pra que elas também, de repente, caso gostem, caso queiram, possam tentar ter essa vivência por elas mesmas, né? Ai, gente, apaixonada. Só que eu queria entender um pouquinho melhor, porque assim, na minha ignorância, o financeiro ele só fazia pagamento. Então a gente falou muito de pagamento de hotel, sim. Mas tem outros tipos de pagamentos? Vocês tratam algum outro tipo de problema? Pepinos? Adoro pepinos. É importante entender que o financeiro, atualmente, ele é composto por diversos times, que no total tem 67 pessoas. Meu Deus. Nós fazemos parte da equipe gerida pela Bia, a Beatriz Rodrigues, e essa equipe é composta por 3 times. Sim. O CAP, time Contas a Pagar, que dentro dele tem o nacional e o internacional, que é o time de payable também. Temos o suporte ao parceiro, dividido entre hoteleiro e financeiro. E temos também crédito e cancelamento. Isso tudo são 3 equipes que compõem o financeiro. Mas além dessas 3 equipes, nós temos outras lideranças. E a gente vai ter o time de risco, o time de novas verticais, o time do administrativo, administrativa e contabilidade, a gente tem tesouraria, a gente tem contas a receber, temos o jurídico também. Então é uma coisa muito ampla, né? A nossa, muito ampla. Dentro da governança, né, do financeiro, tem muitas atuações diferentes. E é interessante ressaltar que, tipo assim, todas as áreas elas acabam dialogando entre si. Tipo, todas as movimentações e atuações que nós temos aqui no suporte ao parceiro, elas são ações que refletem, por exemplo, no Contas a Pagar, são ações que refletem, por exemplo, no crédito e cancelamento, porque sempre, às vezes, quando a gente trata com hotel, a gente também está falando de uma reserva que um cliente fez. Então, né, tem todo um processo, se tem um pedido de cancelamento, de isenção, de alteração de alguma coisa. Então, tá tudo muito interligado, né? Qualquer movimentação financeira que a gente faça tem que ter um registro, tem que estar acompanhada
tem que ter esse acompanhamento pela contabilidade, caso a gente precise fazer uma coisa extra, todos os times têm que estar numa sinergia muito, muito bem alinhada, né? Então, acaba que essa comunicação pelo financeiro a gente tenta manter sempre uma coisa muito viva. Agora com a volta, né, com a presença mais... Maravilhoso, hoje vocês estão todos aqui, eu fui no 7º andar e era uma vibe, uma energia de todos estarem ali no Urb e conversando e se abraçando, eu fiquei apaixonada. Eu fico apaixonada, eu quero participar de todas as equipes. Falando nisso, era uma pergunta que eu queria entender. Você entrou como jovem aprendiz, você entrou como consultor da felicidade do viajante, e aí vocês migraram para... Você virou assistente e você migrou para a parte de suporte hoteleiro. Como é que é essa migração aqui dentro? Vocês fizeram um processo seletivo? Vocês foram, como é que eu vou dizer, indicados por líderes? Como é que isso acontece aqui dentro? Como é que foi com vocês? No meu caso, eu estava na CFV e antes de eu vir para o financeiro, eu fui para o comercial. Então, da CFV para o comercial foi porque, assim como você, eles estavam precisando ali de alguém para auxiliar alguns dias. Então, eles me emprestaram para o comercial e durante ali cerca de 4 semanas eles entenderam que seria muito benéfico para o time que eu estava inserido dentro do comercial, que era uma equipe que a gente tinha, equipe da Bahia. Então, os executivos, junto com o coordenador que cuidavam dessa região, eles entenderam que era preciso um assistente específico para auxiliar os executivos nas demandas diárias. E aí, eu fiz essa migração para o comercial. Mas do comercial para o financeiro foi porque o comercial passou por uma reestruturação e eles entenderam que não fazia sentido mais ter um suporte ao hoteleiro em uma área e o suporte financeiro em outra área, que nesse caso era no time financeiro, e que precisava ser feita essa migração e essa união entre esses dois times. Afinal, os processos eram muito parecidos, porque qual é o objetivo das duas células? Prestar apoio ao hoteleiro. Então, eles entenderam que era necessária essa junção entre as duas células e foi aí que eu e todo o meu time do suporte hoteleiro viemos para o suporte... Aí todos migraram, não foi todos em migraram. si uma indicação para uma Não. vaga. Ocorreu uma diferenciação, uma mudança da vaga em si. Eles entenderam que a equipe ela precisava migrar para essa outra área, porque faria mais sentido. E agora, depois de 6 meses, a gente percebeu que faz total sentido. Porque a gente conseguiu desenvolver juntos, enquanto equipe financeira e hoteleiro, processos, fluxos e desenhar de uma forma muito mais organizada a experiência do cliente. Porque se hoje a gente tem a CFV, que foca ali no cliente, no viajante, o suporte hoteleiro, na verdade o suporte ao parceiro, fundido ali pelo hoteleiro e pelo financeiro, ele tem como foco principal a experiência do hotel. Seja da pousada, do resort, enfim, a gente tem como foco principal essa experiência dele. Então, se ele tem algum tipo de problema, e às vezes nem é um problema, às vezes é uma dúvida, ele tem alguma questão que ele precise de suporte, de apoio. Como é que vai fazer para receber? Quando é que vai receber? Como é que acontece o pagamento? Inclusive, eu acho que vale até a pena, por exemplo, você falou do pagamento. Um hotel, vamos supor, o hotel está aqui na Barra, ele recebeu o nosso cliente. Sim. A reserva, ele vai receber ali de forma, até então, nosso modelo atual, faturada. Então, essa reserva vai ficar no portal dele e ele vai gerar essa fatura. Sim. Então, ele vai gerar essa fatura, vai entrar no nosso sistema essa fatura, e aí é o time... Contas a pagar. Em princípio, sim. Porque a ideia que a gente quer, por exemplo, na questão dos hotéis, é sempre proporcionar maior autonomia, né? Porque assim como a gente proporciona autonomia para o nosso viajante, no nosso site, no nosso aplicativo, a gente quer fazer a mesma coisa para o hoteleiro. Por enquanto, a gente está num momento de transição, né? A gente está ainda com muitos sistemas que demandam um pouco mais de sabedoria, não, de... Atendimento pessoal mesmo. Isso. A gente ainda está um pouco no pessoal, mas a ideia é que, tipo assim, num futuro bem próximo, a gente já consiga estar automatizando maiores funções, como a gente automatizou o faturamento, né? A gente houve a elaboração do portal, do parceiro, que é uma interface onde ele tem toda a noção do que já teve de recebível para ele, do que vai ter em lançamentos futuros, do que já foi faturado, do que já foi pago. Para sim ter uma visão melhor do negócio dele, né? Daquela parceria que ele tem com a gente. A gente centraliza as informações e disponibiliza tudo lá. O que é interessante também é que, tipo assim, dentro dos nossos fluxos acaba que a gente esbarra
em diversos setores. Por exemplo, a gente está no financeiro, mas a gente sempre tem trocas com times, por exemplo, como Operação HU, porque também é um dos nossos produtos que tem muito volume, são os pacotes, que funcionam por outros sistemas, né? Uhum. Então a gente tem essa diversidade de estar falando também com o time comercial para ajudar um hoteleiro e, ao mesmo tempo, esse hoteleiro está recebendo reservas de operação. Então a gente tem que ter essa comunicação comercial, financeiro e operação para entender o que aconteceu, se é uma questão, sistêmica, se é algum problema que, precisa ser resolvido de uma maneira macro, ou se for uma questão, micro, aconteceu uma vez, isolada, exatamente. Uhum. Então, a nossa equipe, ela faz essas análises e a gente tenta resolver isso procurando o auxílio das equipes mais qualificadas para isso, que tem mais a ver com a questão que está sendo debatida ali no momento. É bem interessante também, porque a gente tem uma noção, e o financeiro ele parece muito místico, né? Eu acho que a experiência que eu tenho aqui... Pra mim, eu sempre pensei ele como problemático, não era místico. A palavra pra mim era problemático. É assim, e de certa forma acaba que parece sim, é uma coisa que parece. Um bicho de 7 cabeças. Mas exatamente, mas pensa só, a gente sempre tá no final de todo o processo. Primeiro ocorre, enfim, a operação, por exemplo, por APHU. Eles vão fazer a operação, vão fazer todo o procedimento e o final, na verdade, é sempre o pagamento. Então, se teve alguma questão no início, enfim, ela vai sempre ser... revista por vocês. Revista, o último ponto de checagem, o último ponto de... até a conclusão, né, do nosso serviço, que é o pagamento, ela vai ter o final ali. Então, se houve alguma coisa, vamos perceber ali. E por isso que parece que sempre tem problema. E vocês acharam muito gap com isso? Muitos. Diariamente, com questões como essa, o Samuca, ele praticamente descreveu a minha rotina diária, porque focado ali no internacional. Sim. Então, vou fazer uma prévia para vocês conseguirem entender de uma forma mais clara. Atualmente, nós temos parcerias com hotéis do mundo inteiro. Sim. Mas esses hotéis internacionais, em sua maioria, a gente não tem uma conexão direta com eles. O que isso significa? O URB não tem um contrato com um hotel, por exemplo, na China. Então, como que a gente vende esse hotel aqui no nosso site? A gente tem fornecedores que ligam a URB a esses hotéis. Sim. E esses fornecedores, a gente pode nomeá-los como brokers. Uhum. Então, esses brokers é que a URB tem uma parceria, não o hotel de uma forma direta. Então, na hora desse fluxo funcionar, é o seguinte, a gente contrata esses brokers, e esses brokers eles vêm com uma cartela, né, de clientes, e esses clientes são os hotéis, e eles vêm conectando com eles, a partir deles a gente vai ter esses hotéis no nosso site para a gente poder vender. E aí, de onde vem a minha atuação, a minha atividade diária? São esses gaps que você falou. Se alguém da CFV abre uma solicitação errada, ou então o time cancelamento cancela e não leva em consideração, por exemplo, um detalhe da regra do hotel, isso vai refletir em mim de forma direta. Então, vou dar um exemplo para você. Sim. O cliente abriu o cancelamento dentro do CDC e o hotel é no Brasil. Sim. Perfeito. A gente vai prosseguir com o cancelamento e vamos devolver esse valor ao cliente. Mas esse hotel, mesmo sendo no Brasil, a gente não tem uma conexão direta com ele. A gente tem uma conexão através do broker, que é esse fornecedor que liga. Esse broker, ele fica no Brasil? Não. Na World to Meet, por exemplo, é um broker que ele fica na Espanha. O CDC, ele é válido na Espanha? Não, porque é uma regra brasileira. Então, mesmo que o hotel fique no Brasil, eu preciso explicar para o broker o que isso significa e que tanto para nós... E é você que faz essa explicação? Isso. Então, eu chego para o broker e falo, olha, essa reserva foi comprada e cancelada nesse período de 7 dias. Você pode entrar em contato com o hotel e pedir essa isenção de multa? Matheus, não é mais fácil você entrar em contato com o hotel e pedir essa solicitação de isenção? Claro que sim. Mas lembrando, a gente não tem uma conexão direta com o hotel. Não somos nós quem pagamos o hotel, nós pagamos o broker, o fornecedor. E é ele quem paga o hotel. Então, quando eu preciso de uma intervenção, eu preciso do broker para mediar essa questão, em algumas vezes, o conflito. Então, é dessa forma que funciona. E aí, essa questão dos gaps vem nessas minhas demandas diárias. Então, o broker, ele envia para nós a fatura, com as reservas ali que foram utilizadas, e o time de payroll vai fazer a conciliação. O que é a conciliação, Tami? A conciliação é eu pegar um pedido no nosso sistema interno, com a informação
do time de payable, que é a reserva, e conciliar. Tá, ele tá falando que essa reserva foi utilizada, mas esse pedido aqui dentro tá cancelado. Como que essa reserva foi utilizada se esse pedido tá cancelado? Então eles mandam para mim para fazer a análise. Então, tendo como exemplo esse caso que eu acabei de dar, às vezes, se a reserva ela foi cancelada dentro do CDC, mas ela foi cancelada no dia do check-in, ela não cancela no sistema, porque é o dia do check-in. Então, o broker entende que aquela reserva está ativa e que ela foi utilizada. Ele vai mandar a fatura para nós. Mas o cliente está dentro do CDC. Ele precisa receber esse valor. A gente já entendeu que em alguns casos não vai ter como devolver esse valor em 100%. Em outros, a gente vai ter que avaliar. Mas a ideia é justamente essa. Então, nesse momento, eu estou nesse gap. E é por isso que a gente precisa tanto dessas informações e dessa conexão. Porque é a pessoa que está lá na CFV, que atendeu o cliente, que às vezes pode tem que entender... saber dessas regras, tem que saber desses fluxos. É muita informação. Para realmente não ter essas gaps. São muitos fluxos, então, hoje na verdade a gente tem eu, que estou ali para conseguir pegar esses gaps, e eu tenho 2 papéis. O primeiro é identificá-lo e fazer com que ele não volte a acontecer. Sim. Então, é falar com o supervisor, falar com o head, falar com o diretor para alinhar o fluxo e, a partir disso, não cometer mais o mesmo erro. E tentar evitar com que esse prejuízo aconteça para nós. Então, atualmente, de janeiro até fevereiro, foram cerca de R$150 mil que eu consegui evitar de prejuízo para a URB, e isso com as solicitações de isenção de multa. Então, é uma área, no caso do suporte ao parceiro, que nesse caso não está tão ligada ao parceiro em si, mas que ele também está ali no fluxo nesse sentido. E também dá Poxa, 150 mil hoje, a menos de prejuízo, dá uma diferenciação de outras coisas que a gente pode fazer, outros projetos, em outras coisas muito melhores. Meu Deus, uma aula, né? Olha só, galera de CFV, vamos todos ter que ver esse vídeo, tá, por favor? Porque todos precisam saber desses brokers e dessas regras. Porque realmente a gente tem... eu vejo no CFV... que às vezes não é muito fluido a comunicação. Às vezes acontecem gaps porque a gente é uma empresa que tá todo mundo aqui. Do jurídico ao comercial, do consultor ao contábil. Então, é todo mundo aqui dentro, né? Então fica muito difícil, às vezes, todo mundo ficar alinhado. Como é que é o alinhamento de vocês no financeiro? Vocês têm algum gap? Vocês sentem, às vezes, alguma falha de comunicação, alguma coisa assim? Então, a princípio, tipo assim, a nossa rotina, ela é organizada, ela né? permite? Não sei, né? Às vezes vocês são muito juntos. A gente temos, enfim, no financeiro a gente tem sempre uma semanal e uma daily, né? Então... O que é daily? Daily. Explica, porque seriam às vezes a pessoa reuniões não sabe, diárias que são utilizadas prioritariamente para alinhamento de alguns pontos que devem ser, tipo, de conhecimento comum entre todas as pessoas da equipe. E alguns casos, algumas coisas fora da rotina, né, fora da curva, que você não entendeu muito bem o que você está tratando, né, ou entendeu um ponto muito bem, gostaria de tirar isso à vera com outras pessoas que provavelmente vão ter essa informação ali mais certinha. E são formatos das reuniões, né. Temos as dailies, temos as semanais, eventualmente quinzenais e mensais. A depender, né, claro, da necessidade e com os times necessariamente que estão precisando de mais contato, mais proximidade naquele momento. No suporte, a gente já teve dailies entre nós. A gente tem dailies entre nós todos os dias, como o próprio nome já fala, mas essas dailies são sempre um espaço para a gente tirar dúvidas, para a gente alinhar fluxos, contar um pouco do nosso dia a dia, que tem sido muito importante. Tem sido também um momento onde a gente tem essa troca dentro da equipe, nesse período que a gente ficou muito home office, né? Agora a gente vem 2 vezes por semana, mas ainda assim as dailies acabam sendo esse ponto que quando a gente está em casa, né, todo mundo na sua casa, a gente interage, né, liga a câmera, conversa um pouco, dá uma risadinha, aquelas coisas que a gente sente falta, né, quando a gente vem no escritório, a gente tem... vibe URB. Isso, exatamente. E, bom, as semanais, elas são mais focadas, né, para alguns assuntos que têm um impacto maior também em outras equipes. Por exemplo, estamos tratando de um caso que envolveu operação, a gente não conseguiu resolver ele ainda, a gente provavelmente vai bater esse caso com uma seriedade maior. A gente também, nessas reuniões, temos uma overview da semana anterior, para ver, assim, como é que tá a nossa questão de
de o que a gente conseguiu resolver, o que a gente não conseguiu resolver. Tempo de espera. Tempo de espera. Algum a gente Tempo tem de espera de quê, gente? uma questão de métrica mesmo. A gente tem umas medidas. Vocês têm Como métricas? a gente, pelo menos no suporte, a gente trabalha com o Zendesk, Sim. então a gente tem como tirar essas informações de quanto tempo a gente está demorando para responder uma solicitação, se é uma solicitação recorrente, se é uma solicitação em duplicidade. Então a gente consegue fazer essa análise, até filtrar para entender melhor quem estamos respondendo, com que frequência nós respondemos essa mesma pessoa, são os mesmos assuntos, esse cara tá tendo o mesmo problema. Porque assim, na nossa equipe, a gente tem Isso essa tudo é perspectiva. medido? A gente consegue medir sim. E dessas medidas, o que a gente consegue fazer com elas? É simplesmente planos de ação para tentar agir nas raízes desses problemas. Se temos um parceiro que está tendo sempre o mesmo motivo de faturamento que ele não está entendendo, a gente vai redirecionar isso para quem? Essa informação ela vai passar para dentro da nossa equipe. Temos uma célula de treinamento hoteleiro, né? Enfim. E a gente vai repassar, olha, a gente está tendo sempre um problema com esse assunto aqui. Será que vocês considerariam ver a possibilidade de fazer um treinamento focado para isso? A gente libera para esses parceiros que estão com dificuldade? Porque, como eu falei, o objetivo é sempre fornecer autonomia. Então, se a gente consegue fornecer autonomia para o cara conseguir entender como ele consegue fazer aquilo por ele mesmo, planejar isso no tempo dele, a gente consegue não só reduzir a nossa demanda com alguns assuntos que talvez não sejam tão prioritários, como a gente consegue facilitar a vida desse cara, entendeu? Sim. É um win-win ele situation, porque a gente vai... sozinho, né? Ele não, Isso, a gente vai conseguir otimizar o nosso serviço e otimizar a experiência dele. Então, acaba que a gente está fazendo essas movimentações e isso tudo a gente tem que tomar decisões baseadas tanto no nosso feeling, no dia a dia, quanto nos números. Se o nosso feeling e os números estiverem batendo, a gente consegue ter uma... progredir, né? Isso, ir pra frente. Equipe. Exatamente. E essas métricas, como é que funciona no financeiro? Essa parte de... Porque eu sei que em algumas partes da empresa a gente tem um fluxo maior, um fluxo menor. Algumas precisam que você tenha uma produtividade. Vocês têm essa questão de produtividade também? O que eu entrego no financeiro? Eu vou vir para a URB e vou trabalhar no financeiro. Eu preciso entregar tanto X número? Ou eu tenho que fazer tanto em tanto tempo? O que me mantém no financeiro? Olha, uma das métricas que eu dei aqui como exemplo foi a questão dos 150 mil que a gente conseguiu evitar em prejuízo. Então, isso é um tipo de métrica que nós temos. Não, no meu caso, não é como se eu preciso, em 3 meses, alcançar a meta de 300 mil reais. Fora de prejuízo. Exato. Não é essa a questão. No meu caso, e o Samuca vai falar um pouco sobre a ótica do Nacional, essas métricas, elas servem muito para ajudar a gente a identificar de uma forma macro como que está o andar da área. Então, se eu entendo que das 100 solicitações que eu abro de isenção de multa, 85 são de clientes CDC, em que o cliente ele abre o cancelamento de forma automática no portal do cliente, e a solicitação, por estar no CDC, ela abre e ela já fecha automaticamente, porque ele está no CDC. Então, não precisa até então da atuação de ninguém. Ele vai abrir o cancelamento, está dentro do CDC, a gente devolve o valor para o cliente. Mas aí a gente percebe que mesmo estando dentro do CDC, está na multa do broker. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? Com essa métrica, se eu entendo que de 100 reservas, 85 são de CDC, vamos mudar isso aqui. Então, se o cliente, mesmo estando dentro do CDC, ainda assim ele está na multa do hotel, esse ticket ele não pode abrir e fechar de forma automática. Ele tem que abrir para que o time muda o de processo. muda o processo. É para isso que a gente tem essas métricas, para que a gente possa entender e ajudar no fluxo diário. E vocês mesmo. construem processos? Então, a gente tem algumas maneiras de acompanhar e de decidir o que a gente vai querer melhorar, né? As métricas elas vão servir como acompanhamento, né? São indicadores, então elas vão indicar, independente do que queremos, elas vão mostrar a realidade. Se a gente quer diminuir uma coisa e aquela coisa aumentou, isso vai ser uma indicação. Então precisamos fazer alguma coisa mais eficaz ou fazer um pouquinho mais para tentar chegar naquele objetivo. A gente é guiado por objetivos, né? A gente chama de OKRs, são Objectives and Key Results, e a gente vai definir isso a cada Q, que para quem não sabe são os trimestres, né? Então a gente agora está em março, né? Então seria o Q1. Então a gente definiu alguns objetivos a serem cumpridos ainda nesse trimestre e a gente vai acompanhar isso como? Através das métricas. Então são esses indicadores que vão mostrar para a gente se a gente está tendo um retorno daquilo que a gente estabeleceu. Se estamos conseguindo acompanhar, conseguimos atingir aquele objetivo, as métricas vão mostrar, a gente vai ter esse respaldo, falar assim, olha, a gente queria diminuir isso, a gente conseguiu diminuir, sei lá, 75%, entendeu?
Então é sempre bom ter alguma coisa que você consiga metrificar, porque aí sim Mais palpável, né? a gente consegue ver aquela produtividade. Porque realmente as tratativas do dia a dia, elas vão contribuir para, enfim, a gente ter uma noção daquilo. Mas isso aí é uma coisa mais geral também, não só da nossa equipe, mas todas as equipes do financeiro, de certa forma, elas têm as suas próprias métricas que medem seus indicadores mais adequados à sua atuação, né? Por exemplo, contabilidade vai medir algumas coisas que a gente, por exemplo, no suporte não precisa, né? Não é relevante pra gente tá acompanhando aquilo ali. Enfim, vai adaptar as métricas às realidades de cada um. Se contas a pagar quer ver o valor que foi pago, foi pago durante aquele trimestre, eles vão conseguir criar as métricas dele acompanhando isso. Se eles querem falar assim, não, eu quero fazer uma estratégia para conseguir mais alocação em um hotel, em questão de valores, enfim, eles vão negociar, eles vão visualizar qual é a métrica mais adequada, vão estabelecer esse indicador e vão acompanhando ele para ver esses objetivos que eles colocaram, né, que seria, no caso, conseguir mais alocação junto com o comercial. Isso envolve várias equipes, né, essa questão de negociação, contrato, Sim. pagar, antecipação, enfim. É muita gente. É muita gente envolvida. A ideia disso é a gente sair um pouco da sensação e ir para, de fato, as métricas do que aquela questão está trazendo para a gente. O que isso significa? Quando a gente fala de sensação, também o que você está sentindo? E aí vai vir aquela questão, aquela sensação. Mas quando a gente pega essas métricas, sai um pouco disso e a gente vê aquilo real como está se dando. Se o Samuca, ele passa o dia inteiro pegando só problema de faturamento, a sensação que ele vai ter... Tem alguma coisa errada. É que ele tem muito problema de faturamento. O que está acontecendo com o meu faturamento? Mas no meu caso, se eu estou tendo muito problema de cancelamento CDC, a minha outra impressão vai ser essa. Quando a gente tem essas métricas, a ideia é que a gente perceba se essa sensação ela é de fato tão legítima, realista quanto a realidade. Às vezes, o Samuca ele teve a sorte de pegar todos os problemas de faturamento daquele dia. E mais ninguém pegou. O que isso significa? Que a sensação dele até pode ser que, cara, a gente precisa melhorar essa questão do faturamento. Mas, quando a gente compara com os demais, hoje, dos 60 atendimentos que a gente teve, 10 foi problema no faturamento, e esses 10 foi com o Samuca, ele vai entender que, cara, tem alguma questão com o faturamento. Mas se os outros 50 foram variados, a gente percebe que, na comparação, dos 60 atendimentos, só 10 foram faturamento. Então, você consegue perceber a diferença de sensação para o que de fato é a realidade. Como a gente mede essa realidade? É só com métrica. Então, é a partir disso. Essa é a importância. Isso tem muito a ver com... todas as áreas elas podem implementar. Eu acho que a URB ela faz muito bem em fazer isso. Na CFV é a mesma coisa. Tem a questão do tempo do atendimento. Né? Então, TME, TMA. Exatamente. Então, tem ali o tempo médio de atendimento ao cliente. Às vezes, você pode pegar vários problemas durante um dia, várias questões que demandam muito tempo, e você fala, cara, olha, será que... Nossa, meu TMA é horrível hoje. Então. Tá bom. Aí você fala, será que, vamos supor que eu estivesse na CFV, será que o Matheus também tá com essa questão? Não é possível, acho que tá todo mundo com esse problema. Aí quando a gente tem métricas como essa, você fala, não, o meu TMA de fato hoje aumentou, mas do Matheus tá na média. Então você percebe que sai da sensação de você achar, todo mundo deve estar assim também. Pra não, acabou que hoje de fato eu peguei casos muito específicos que demandaram mais tempo, mas isso não reflete no geral. Porque, Tami, se você fala que não, de fato, a CFV inteira ela tá demandando mais tempo de atendimento. Isso significa que a gente está com problemas, vamos supor, de comunicação. Então, o cliente ele poderia ter tirado essa dúvida no site antes de entrar conosco. Por que ele não tirou? Então, vamos tentar trabalhar isso. A ideia da métrica é a gente conseguir trabalhar e evitar com que essas questões elas voltem a acontecer, sabe? Entendi. Vocês sentem que vocês têm essa autonomia, porque vocês falaram sobre a sensação, sobre os dados de fato, e eu entendo como vocês numa equipe do suporte hoteleiro, não é suporte hoteleiro, é suporte? Suporte ao parceiro. Suporte ao parceiro. Vocês, dentro do financeiro, vocês têm essa autonomia de ver esses gaps e falar assim, olha, como é que é a questão da hierarquia para vocês? Porque você fala assim, fulaninho, tá dando certo isso aqui não, tá dando um problema aqui muito sinistro, a gente tem que resolver agora.
Vocês dão a ideia, vocês fazem... Como é que acontece esses projetos de implementação de outros processos? Então, Vocês fazem parte disso? a gente faz parte. Na verdade, a gente, pelo menos a nossa equipe, ela vai ser, tipo assim, uma das equipes que vai identificar o problema. A gente tá ali no operacional, então a gente sente e vê e constata. Vamos identificar, pô, aquilo é um problema. Quem que é o responsável por entender esse problema, tentar resolver? É uma outra equipe? Beleza, vamos levar para as nossas reuniões. Por isso é importante as reuniões, esses alinhamentos. Vocês estão entendendo? Vamos lá, eu estou aqui no meu nível mais baixo, que é a daily. Levei na daily um caso, não entendi muito bem. Pô, isso aqui é um problema. Aí o Matheus pega e fala, pô, também vi isso. Aí a gente vai discutir, né? A gente tem a nossa focal, que é a Gabi. A gente vai falar com a Gabi. Gabi, você entendeu isso aqui? Ela vai tentar ver isso, tipo, no outro escopo, né? No outro nível. As discussões, as conversas, elas são bem horizontais. Então, a conversa que a gente tem aqui, a gente vai ter com a Gabi. Se a Gabi não conseguir, ela vai chegar também pra Bia. E a gente vai tentar entender pra resolver isso da melhor forma possível. Mas é sempre a lógica, tipo assim, eu, por exemplo, se eu tenho que trocar ideia com alguém que está em outro time, que vai ter a resposta para aquela minha pergunta, eu posso chegar, existe essa possibilidade, existe essa liberdade. Você tem essa autonomia? Para chegar e falar assim, oi, prazer, eu sou aqui do suporte, queria entender melhor como é que funciona esse caso aqui, que eu tive uma solicitação que envolveu isso, eu queria entender por que aconteceu isso e não deveria acontecer. Então você tem essa liberdade para chegar, para perguntar. E, principalmente, tipo assim, você não conseguiu resolver ele entre si, vamos falar, pô, levanta tudo aí que você tem no documento, vamos tentar marcar uma reunião com essa equipe pra ver assim, cara, a gente tá com muita dúvida nisso, e que muitas das vezes são coisas que as pessoas, elas vão saber responder, e às vezes quando você junta tudo, você conversa assim, pô, isso aqui, você tem um entendimento, e aquele entendimento com as pessoas que estão naquela reunião vai ser replicado, vai ser multiplicado para as pessoas que, por exemplo, não estavam ali, mas você já vai saber responder se alguma outra pessoa, porventura, acabar perguntando aquela mesma dúvida. Então, essas reuniões acabam sendo nossos bots salva-vidas, né? Porque a gente consegue alinhar os pontos, e alinhando os pontos a gente tem um aumento na eficiência, basicamente. Agora a gente já está quase chegando ao final. Eu queria que vocês falassem pra mim, ou então pra pessoa que tá escutando, né? O que ela pode esperar da URB? O que vocês acham que ela vai chegar a encontrar na URB? E por que ela deveria vir pra URB? Olha, eu a princípio diria assim, espere ver um lugar que se importa muito com pessoas. Porque, nossa, as pessoas que estavam aqui no final do ano passado viram a loucura que foi aquele final de ano maravilhoso que nós tivemos de reconhecimento, de compartilhamento, na verdade, de resultados, de certa forma. Foi isso que aconteceu. As iniciativas que a gente tem, as nossas Short Fridays que foram implementadas agora, as questões do happy hour, as questões de verificar que, tipo assim, todo mundo ali tá contribuindo e, tipo assim, a empresa entender isso e querer dar esse retorno também pra galera que tá Esse contribuindo muito, né, pra isso. É uma coisa que, tipo assim, os incentivos, as ações que o time de People eles vão elaborar junto com todo mundo, as consultas públicas que eles têm com a gente, mandando os forms no e-mail, pô, você tem algum problema, alguma questão, o que você preferiria? Eles perguntam também para fins de conhecer, entender quem são as pessoas que trabalham aqui e o que eles podem fazer para tornar essa experiência de estar aqui o mais agradável possível. Então, eu diria que você que tem esse interesse de, sei lá, estar num lugar bem confortável, você poderia, tipo, vir para cá bem tranquilo, com a cabeça bem livre, bem leve, porque você vai ter isso. É uma resposta que, você chegando aqui, você vai entender o que eu tô falando. E você, Matheus? Olha, no meu caso, a URB para mim é uma grande escola. Eu sinto que, diferente da realidade de muitas empresas, aqui existe a possibilidade de você de fato crescer. Então, falando um pouco de mim, eu vim da CFV, fui para o comercial, agora eu estou no financeiro, e a gente percebe que a empresa ela fomenta isso em nós. A gente tem processos seletivos internos, a gente tem a possibilidade de ser efetivado, então a gente tem esse desenvolvimento interno, porque a gente sabe que em muitas empresas eles olham muito mais para fora do que para dentro, né? E aqui não. Aqui é um pouco dos dois. Olha, assim, que eu acho que é importante capitalizar talentos internos, mas no caso externos, mas também focar nos internos. Então, para mim, aqui é uma grande escola. Mesmo que você acredite que não tenha talvez a capacidade ou o conhecimento para aquilo, se você tiver força de vontade, muita garra em fazer acontecer,
a URB é o seu lugar. Porque aqui, se você tem a força de vontade, ela vai te dar as ferramentas para você alcançar o objetivo. Então, eu gosto muito dessa experiência e de como ela me proporciona. E acho que falando bem rapidinho sobre a minha questão do dia a dia, eu sendo uma pessoa vegana, eu percebo como a URB ela tem esse olhar e esse carinho comigo. A gente sabe que não é uma obrigação, mas são detalhes no dia a dia que a gente vem percebendo. Então, hoje nós tivemos chocolate sendo distribuídos na empresa e tinha lá a opção vegana para mim. E quando eu falo de URB, cara, eu falo de inclusão. Porque a inclusão é muito mais do que... Claro que tem a questão da diversidade e de promover isso aqui dentro, mas é nesses detalhes que você percebe que ela acontece. É um detalhe do dia a dia, né? Do dia a dia. Então é isso que me faz, de fato, querer me continuar e a me desenvolver aqui. Obrigada, gente. É isso. A gente está acabando com esse nosso podcast maravilhoso sobre o financeiro. Aulas, muitas aulas. Por favor, assistam, revejam e vejam várias vezes. E qualquer coisa pode procurar a gente, é sempre isso. Teve dúvida, pode procurar. Sempre disponível, todos disponíveis. It's all about people.